Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa riquíssima oportunidade. Também ao nosso pastor Elias, nossa pastora, pela confiança. E tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo reservado para nós essa noite. Estive orando, quando eu vi meu nome lá na escala e pedi uma direção ao Senhor e trazer de alimento hoje, para esse povo que estaria aqui nessa noite. Em primeiro lugar, para a minha vida, com certeza. Em segundo lugar, para aqueles que estão nos ouvindo. E a palavra que o Senhor nos direcionou foi Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1. Tem por título Sarai e Agar. Amém? Acharam? Gênesis capítulo 16, a partir do verso 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Nós conhecemos perfeitamente bem a trajetória de Abraão. Não seria novidade para a igreja de contar toda a trajetória a qual Abraão percorreu, desde o chamado do Senhor, a partir do capítulo 11, até seguindo o livro de Gênesis. Nós sabemos que ele morava numa terra distante, na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Quando Abraão ele ouve o chamado do Senhor, mesmo ainda não conhecendo esse Deus, mas esse homem, ele deposita toda a fé que ele tinha e segue a voz desse Deus que diz: olha, renuncia a tudo que você tem hoje e segue para o propósito aonde eu já tenho reservado para a tua vida. Porque aquilo que o Senhor, meus irmãos, tem para nossas vidas, Ele não está preparando, já está preparado, já está reservado. Basta eu e você seguirmos em obediência e alcançar aquilo que o Senhor tem reservado sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que tem a promessa, nós recebemos a promessa do Senhor, mas existe um processo. E ter a promessa do Senhor não vai nos isentar do processo que eu e você temos que passar. Mesmo tendo promessas do Senhor sobre a minha e tua vida, mas para alcançar essa promessa, primeiro vai ser necessário que eu e você venhamos passar pelo processo. E qual era o processo agora que esse casal devia enfrentar? A velhice, a esterilidade e também o processo do tempo. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele só faz o que Ele quer e na hora que Ele quer. Não adianta eu e você ficar se esperneando. Não adianta eu e você ficar dentro de casa dizendo que não vai vir mais para a casa do Senhor porque o Senhor ainda não fez. Deus está dando para mim e para você nessa noite a promessa. Eu cumpro quando eu quiser, na hora que eu quiser. E você tem que submeter ao processo que você tem que passar. Isso que é o
Deus. E nós vemos que no decorrer desse processo de espera, nós vemos que Sara, ela começa agora a se sentir incapaz. Sara e Abraão tinham uma promessa. Olha, você vai ser pai de multidão, você vai ser pai de nação. Olha, a tua descendência será como as estrelas do céu, será como o grão das areias. Coisa que você não pode imaginar, coisa que você não pode contar. Essa era a promessa para a vida desses servos de Deus. Só que em meio a essa promessa, eles tinham uma promessa. Só que também existiam as dificuldades. E qual era a dificuldade? Como eu disse, esterilidade. Como eu disse, a velhice. Já tinha batido na porta há muito tempo. E eu olhava a situação e dizia, como é que vai sair alguma coisa daí? Mas se tem promessa, Deus vai cumprir. E no meio desse processo de espera, Sara começa a se sentir incapaz de produzir fruto que o Senhor já havia prometido sobre a vida dela. E quantas vezes, da mesma forma, somos nós assim? Tem pessoas aqui que têm a promessa do Senhor, só que o processo está tão difícil, sabe? E já está começando a se sentir, está com sentimento de incapacidade. É um sentimento de incapacidade que tem tomado conta do povo de Deus. É um sentimento de inferioridade, que a gente tem a promessa, mas a gente olha para nós mesmos e a gente diz, eu sou incapaz de produzir. Deus está dizendo, você tem a promessa. Então, se eu prometi, você vai produzir, não importa a sua idade. Observe que Deus está com velhos. Tem pessoas aqui já de idade, e Deus está dizendo para você, você ainda vai frutificar muito ainda. Você vai frutificar muito. Você olha para as suas incapacidades, você olha para a sua idade, e você diz, deixa para aquela menina ali que ela é mais nova. Deixa para aquela ali que está começando. E Deus está dizendo, não, a promessa é para você. Você vai produzir frutos. Você vai produzir frutos na sua velhice. Deus, Ele tem negócio com jovem. Deus, Ele tem negócio com pessoas de idade, não importa. Mas o nosso Deus está aqui. Se você tem uma promessa, então você vai produzir. Como foi dito aqui. A árvore estava cortada, ferida. Mas já havia um renovo determinado pelo Senhor para aquela árvore. Existe vida. Existia vida ainda. E o que acontece é que a gente começa a olhar para nós mesmos. Deus chama a gente. Eu falo tão mal, não sei me expressar bem. Quando eu abro a Bíblia, só misericórdia, não consigo nem ler. Dá logo o som. E a gente começa a olhar para a nossa incapacidade como sabe. E a gente esquece que não é a gente que vai produzir. A gente só tem a promessa, a gente só é chamado. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: em nós não há nada que nos permita fazer esse trabalho. Porém, a nossa capacidade vem do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que a capacidade não é sua. Não é você que vai fazer. Não é você que vai produzir. A capacidade quem vai te dar é o Senhor. Qual é a área que Deus te chamar de você? Ela é uma mulher estéril. Deus chama justamente
lhe dar filhos, ela meio que pergunta em Deus, né? Deus está me impedindo. Então, já que ele está me impedindo, ela não entendia que era um processo, que era um tempo, que tinha que esperar, que tinha que ter paciência, que tinha que aguentar, porque no momento certo iria chegar. E ela diz assim, ó, já que o Senhor está me impedindo de ter filhos, agora eu tive uma ideia. Eu tenho uma serva agora, ela é egípcia. Sabe o que é que você faz? Eu vou dar ela para você. E através dela nós vamos ter o nosso filho. Só que a promessa do Senhor de Isaac não era para a vida de Agar, era para a vida de Sara. E ela diz assim, ó, então você agora, ela vai conceber, ela vai ter filhos, e eu vou ser edificada através dos filhos dela. E o que é que Sara está fazendo aqui, meus irmãos? Ela está transferindo aquilo que o Senhor disse é para você. Eu vou te dar capacidade. Eu vou fazer através da tua vida. E ela pega tudo isso agora e ela diz assim, ó, eu sou incapaz, então eu transfiro para quem pode. E tem pessoas aqui nessa noite que elas estão fazendo da mesma forma, sabia? Se o sentimento de incapacidade está tão grande que ela já está querendo transferir aquilo que Deus tem chamado ela para fazer para outra pessoa. Tem pessoas aqui nessa noite que estão querendo transferir ministérios grandiosos, porque tem eu sou incapaz. Olha para ela, a grama do outro sempre é mais verde, a grama do outro sempre é melhor, e Deus está dizendo, eu escolhi você, e é através da tua vida que eu quero fazer. Eu não quero que você transfira nem passe para ninguém, porque o chamado, o ministério, os frutos, eles irão vir através da tua vida. O outro pode produzir, mas não será da mesma forma, porque o chamado é para você. Então, se você entrou com essa ideia aqui nessa noite, eu vou transferir, eu vou passar para outra pessoa. Eu quero me livrar disso, porque a dor está muito grande. Deus está dizendo, é você, não transfira, porque o negócio é comigo. Que Deus tem com Sara, que Deus tem com Agar, com Agar. Glória a Deus. Aleluia. Se posicione, fica apenas posicionado, porque Deus ele vai agir por você. Você não está entendendo. Você não está entendendo o teu processo. Qual é o processo? Esperar. Somente isso. Sabe o que estava acontecendo com Sara? Sara estava cansada, desgastada, porque ela não estava entendendo que o processo dela era esperar e confiar em Deus. E muitas vezes assim somos nós, sabe por que nós nos cansamos e nos desgastamos tanto, nós não conseguimos esperar, porque a gente quer fazer o papel de Deus, a gente quer convencer, a gente quer transformar, a gente quer libertar, mas quem faz essa obra é o Espírito Santo. Você espera calada, submissa e confiando no Deus que tem chamado a tua vida. Sabe qual era o papel de Sara? Me trouxe esse versículo quando eu estava lendo. Versículo fica em João, capítulo 15, versículo 5. O Senhor Jesus ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sara, ela queria fazer o papel de Deus. Já que está demorando demais, agora eu vou agir, eu vou dar o meu jeito. Ela quer fazer o papel de Deus, e aí ela está ficando cansada, desgastada, quando era só para esperar e confiar. Sabe qual era o papel de Sara? O nosso papel é obedecer. Somente. Veja como Jesus ele se expressa aqui. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. O nosso papel é apenas estar unido com Cristo.
meus irmãos, meu Deus do céu, que coisa tão grandiosa, que coisa tão maravilhosa. Só Deus pode fazer. Você crê que assim também será na sua vida? E o caminho hoje pode ser de dor, pode estar doendo, mas confia no Senhor, obedece, permanece firme com Ele. E a vida não é só prova não, viu? Tem vitória também da parte de Deus. E no versículo 3, como nós lemos, o que é que acontece? Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu como mulher a Abraão. Vamos aqui, ó, com a mulher. Só que quem era a mulher? Era Sara. A mulher não era Agar. A mulher de Abraão era Sara. A mulher não era Agar. E agora, simplesmente, Sara põe a ideia em prática e dá por mulher Agar a Abraão. E Deus fala para mim, mas só que a mulher não é Agar, a mulher é Sara, a esposa de Abraão, é Sara. E Deus falava fortemente comigo assim, para nós tomarmos, porque eu me incluo também nisso, aqui não é só para você não, isso aqui é para mim também. Para nós tomarmos cuidado com os maus conselhos que nós temos escutado. Porque tem pessoas, muitas vezes, ao nosso redor, que quer ser esposa no nosso lugar, que quer ser mãe no nosso lugar, que quer ser pastora no nosso lugar, que quer ser dirigente no nosso lugar. E Deus está dizendo, eu coloquei você como dirigente, eu coloquei você como pastora, eu coloquei você como esposa, como esposo, como pai. Quem é o pai dessa criança, desse jovem? É você. A mãe dessa criança aí, dessa jovem é você. Então cuidado com as pessoas que muitas vezes elas querem tomar o teu lugar através de conselhos que não provêm da parte de Deus. E muitas vezes nós não estamos vigilantes e nós começamos a seguir a nossa vida através de conselhos de pessoas que estão ao nosso redor, que não tem, sabe, intimidade com nenhuma com o Senhor, que não tem relacionamento com Deus. E essa pessoa agora começa a ser mãe no nosso lugar, porque ela está ditando como é que a gente deve fazer com o nosso filho. Ela começa a ser dirigente, começa a ser líder no nosso lugar através de conselhos. E Deus está dizendo, toma posição nessa noite. A posição é tua. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Com pessoas que muitas vezes parecem que querem o teu bem, mas querem o teu mal. E sabe qual é a vontade? É ver a família destruída, é ver o grupo destruído. Então Deus está dizendo para mim, para você nessa noite, tenha discernimento da parte de Deus. Continuando, o plano foi posto em prática, né? Agar, ela concebeu. Agar, ela gerou um filho de Abraão. Sabe o que é que Sara agora iria colher da parte de Agar? Desprezo. Versículo 4 diz assim: e ela possuiu, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Está aí a confusão formada por conta da desordem que começou a acontecer. Está a desordem agora dentro da casa de Abraão por causa de atitudes que não foram direcionadas pelo Senhor. E eu não quero falar nada sobre Agar, especial, mas eu estava ali sentada e nós vemos no versículo 6 que diante dessa confusão toda que aconteceu, a palavra do Senhor no versículo 6, no versículo 5, diz que Sara agora ela vai até Abraão e diz, olha, em vista a afronta aí que eu tenho sofrido, né? E Abraão fala para Sara, ó, ela é tua serva. Sabe qual é a atitude
Agar a tal ponto que Agar agora resolve fugir da presença de Sara. E quando eu estava ali sentada, sabe o que o Senhor falava para mim? Que o Senhor tem permitido as humilhações dessa noite. E é com propósito. Porque como nós lemos no versículo anterior, Sara ela desprezou, Agar ela desprezou a Sara, porque agora tinha gerado filho. E Sara, por conta disso, agora humilha Agar. E Agar foge. E Deus estava ali falando para mim, fale para pessoas que estão aqui nessa noite que tem permitido a humilhação. Sou eu, sabe por quê? É um cuidado que Deus tem na tua vida. Deus ele tem guardado o teu coração da soberba, porque Agar ela estava ensoberbecida com aquilo que tinha gerado, com aquilo que tinha concebido. E Deus está dizendo para nós nessa noite, a humilhação, quem está permitindo sou eu, porque eu estou tratando com você. E veja como um cuidado da minha parte, porque eu tenho cuidado e livrado o teu coração da soberba, para você não esquecer quem você é. Então a humilhação foi Deus que permitiu, para que a soberba não tomasse conta do coração de Agar. E agora Agar, ela foge da presença de Sara. No versículo 7, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor achou ela junto à fonte de água no deserto. E é muito interessante quando o anjo do Senhor chega até ela, porque veja a expressão que o anjo do Senhor fala para Agar. Versículo 8. Quando o anjo do Senhor ele se direciona para Agar, ele fala assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Sabe o que é que o anjo estava lembrando a ela? Que ela não era esposa, ela era serva. Agar estava uma falta de direcionamento tão grande que ela não sabia nem mais quem era ela. Ela pensava que era agora a esposa de Abraão. E não é à toa que o anjo chega com essa expressão: Agar, serva de Sarai. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, está nos lembrando nessa noite que nós somos. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que a luta está tão grande, sabe? E tem esquecido até quem é. Só que eu quero te lembrar através da palavra dele que você é servo. Você é servo, viu? E servo obedece, se submete à vontade do Senhor, mesmo quando a vontade do Senhor para nós é dolorida. Deus ele nos lembra essa noite, nos traz a direção de que nós somos. Nós não somos o melhor do que os outros. Não tem aqui quem prega melhor, não tem aqui quem canta melhor, não tem aqui quem é melhor do que ninguém. Nós somos servos. E era necessário que o anjo do Senhor viesse trazer à mente de Agar quem ela era. Porque existe momentos que a gente vigiar, a gente esquece até quem é. A gente começa a achar uma coisa que não é. E Deus está nos lembrando essa noite que nós somos servos. Porque existem dois tipos de pessoas, sabia? Em nosso meio mesmo. Existe aqueles que querem transferir o chamado do Senhor. E existe aqueles que querem, sabe, tomar posse daquilo que nós somos. Querem estar no lugar do outro, querem exercer a função do outro, querem exercer o papel do outro, porque acham que a função do outro é melhor. Existem esses dois tipos de pessoas em nosso meio. O que quer transferir, o que não quer fazer, e o que quer tomar responsabilidade para si que não é sua. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes a gente quer ser dirigente aqui no grupo.
gente aguenta? Você aguenta as afrontas que muitas vezes ela aguenta calada? Muitas vezes nós queremos exercer o papel da pastora, mas só ela sabe um pastor que é aquele espaço. Só Deus contempla. Então só pegue aquilo que é seu, só pegue aquilo que você tem capacidade verdadeiramente para aguentar e fazer. Não tome a posição de ninguém. E nós vemos que ela estava totalmente sem direção, porque a resposta dela para o anjo foi: fujo da presença de Sarai. Só isso. Ela não estou indo para dar o canto. Não, ela dizendo: estou fugindo. Porque quem foge é assim, sai sem direção. E tem pessoas que estão aqui nessa noite totalmente sem direção. Mas eu quero dizer para você que Deus ele vai trazer direção para a tua vida. Assim como foi para a vida de Agar. Deus ele não vai deixar você perdido em meio ao deserto, em meio a essa situação que você tem muitas vezes querendo fugir, sabe? Mas Deus ele vai trazer uma direção. Mas eu quero dizer para você, e já quero concluir também, que muitas vezes a direção que o Senhor vai te dar não é a que você quer, justamente de onde você está fugindo. Porque Deus ele diz assim para ela, o anjo do Senhor diz assim para ela: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Sara merecia a humilhação de Agar? Não merecia. Ela também foi humilhada. Mas o Senhor estava colocando tudo no seu devido lugar. E justamente o caminho que ela não queria percorrer era o caminho que ela deveria voltar. O caminho mais difícil. Deus está dizendo: ó, você fugiu até aqui, mas chegou o momento de você voltar. O caminho de onde ela justamente estava fugindo era o caminho difícil. Mas eu quero também dizer para você que no final desse caminho, assim como existia uma promessa sobre a vida de Agar e existia a bênção sobre a vida de Agar, também não é diferente sobre a tua vida. Nesse caminho difícil de humilhação que você não quer retornar e que você não quer percorrer, Deus está dizendo: é justamente aí onde está a tua bênção. Porque o anjo do Senhor dá ordem para que ela retorne, mas o anjo do Senhor também completa assim, dizendo: multiplicarei sobre modo a tua descendência. Então nós vemos que no final desse caminho difícil que ela não queria, é onde justamente estava a bênção do Senhor reservada para ela. Então não faça a sua própria vontade nessa noite. Faça feito Agar, seja submisso e alcance a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém?